Números 27, 12 em diante, diz assim: Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a este monte Abarim, e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São estas as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor: O Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação. Versículo 17: Que saia diante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Versículo 18: Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que ele obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim, perante o Senhor, segundo a sua palavra. Sairão e, segundo a sua palavra, entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E lhe impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra. Podeis assentar, irmãos. A sucessão de uma liderança pastoral certamente pode gerar incertezas no coração de uma igreja. Eu já passei por várias experiências de sucessão pastoral. A minha jornada de fé já passa dos 30 anos. Não vou dar mais detalhes, mas já passei por muitos momentos em que, como membro de igreja, já pude experimentar o que os irmãos estão passando nesse momento, e que eu também passo agora, como membro desta igreja. Um momento que gera uma preocupação, porque estamos diante do desconhecido, não sabemos quem Deus escolheu para ser o pastor titular da nossa igreja. Esse ambiente é um ambiente realmente de incertezas, mas, meus irmãos, nós podemos confiar no Senhor. Primeiro, que Deus já escolheu quem Ele vai designar para assumir o pastorado titular desta igreja. Nós devemos confiar, antes mesmo de sabermos quem Ele escolheu, confiar no pastoreio de Deus. Nós podemos não saber quem será o escolhido, ou quem Ele já escolheu, mas a palavra de Deus estabelece para a sua igreja os critérios para que nós possamos identificar esse homem de Deus. Então nós confiamos em Deus, que é o nosso pastor, confiamos na palavra de Deus, que nos dará os princípios, nos dará os critérios para que como igreja possamos escolher aquele que Deus escolheu. Como nós temos visto, o tema do livro de Números é a presença de Deus no meio de um povo inconstante, um povo murmurador, um povo que viveu experiências de ameaça dos inimigos, ameaça da fome, ameaça do próprio deserto. Um povo que foi amadurecido, porque se tratava de uma geração que estava sendo formada para herdar as promessas feitas aos patriarcas, a promessa da terra que foi prometida a Abraão, Isaque e Jacó. E nesse período coube à liderança de Moisés não só libertar o povo do Egito, sendo o intermediário da relação com Deus, levando a palavra de Deus ao povo e depois conduzindo o povo debaixo da direção de Deus, mas também de formar esta geração no deserto. Vemos isso no livro de Números, mas principalmente no livro de Deuteronômio. Se você quiser conhecer os discursos de Moisés, a compreensão que Moisés tinha do relacionamento com Deus e da direção de Deus para o povo, leia Deuteronômio. Eu estou lendo Deuteronômio, estou no 4º discurso de Moisés, o último. Tem momentos que a gente tem vontade assim até de fechar o Senhor. Eu vou parar por aqui hoje, porque chega. Porque Moisés tem palavras duras ao povo.
mas ao mesmo tempo tem palavras de esperança para a vida do povo. Ele está formando o povo para que esse povo então esteja preparado para entrar na terra prometida. Nós vemos aqui que nos versículos 12 a 14, nesse primeiro momento, Moisés se vê diante de uma decisão de Deus, que ele já sabia, mas agora, no final da sua jornada, ele já idoso, próximo dos 120 anos, ele tem agora a determinação de Deus de que não entrará na terra prometida. O versículo 12 diz: vê a terra que dei aos filhos de Israel. O 13 diz: serás recolhido com o teu povo. Deus então diz que ele morreria ali no Monte Abarim. O Monte Abarim é, na verdade, uma serra que contém o Monte Nebo, que é o cume, o cimo desta serra, onde Moisés então avista a terra de Canaã e depois não é mais visto. Então, o Monte Abarim é esta serra onde Moisés tem o seu último momento com Deus, ainda como líder do povo. Mas o que nós encontramos em Números é que esse momento não foi assim pontual, foi um período final da liderança de Moisés. Nesse momento, Moisés é recordado por Deus da causa dele não ter a permissão de entrar na terra. É porque ele foi rebelde contra o Senhor. Ele não santificou o Senhor. É essa a linguagem que o próprio Moisés usa. Ele não santificou, ou seja, Deus mandou que ele apenas falasse a rocha, mas ele a feriu, bateu nela 2 vezes, e diante da congregação ele não obedeceu estritamente ao que Deus tinha ordenado. E há uma reminiscência aqui, há uma lembrança desse momento, quando Deus então diz a Moisés que ele não entrará. Os versículos 15 em diante tem uma resposta de Moisés a essa ordem de Deus. Moisés então, diante do que Deus determinou, diz: pede a Deus, na verdade, que ele estabelecesse um sucessor. Ele tinha conduzido o povo até ali, agora era necessário que a congregação tivesse diante de si um outro líder, também escolhido por Deus, para que ela não ficasse sem pastor. Aí a figura pastoral é apresentada como essa figura de proteção, de direção e também de ternura, de afeto, de cuidado com o povo, para que não fossem como ovelhas que não têm pastor. O versículo 18 em diante vai nos mostrar então como se deu esta consagração de Josué. Nós lemos agora no culto Josué capítulo 1, mas antes daquele momento em que Josué de fato é comissionado para ser o líder do povo, o líder militar e civil do povo, ele é consagrado diante do sacerdote Eleazar, e Deus orienta Moisés como ele deveria fazer para que houvesse uma transmissão da autoridade que foi dada primeiro a Moisés e agora seria compartilhada com o novo líder, que é Josué. Então nós vemos, principalmente nessa parte final, versículos 18 a 23, que Josué foi designado por Deus como sucessor de Moisés e que ele precisou ser consagrado diante do Senhor, representado ali como liderança espiritual o sacerdote Eleazar, filho de Arão. E ele recebeu essa autoridade vinda do próprio Deus. Ou seja, aqui é importante, meus irmãos, entendermos que a autoridade é de Deus. Deus transmitiu essa autoridade para Moisés. Agora, da autoridade que Deus concedeu a Moisés, uma parte foi transmitida para Eleazar, uma parte que poderíamos dizer de liderança espiritual, e uma outra parte para Josué, uma liderança civil e militar. É nesse contexto que nós aprendemos, como igreja, no momento em que estamos vivendo, que podemos confiar no pastoreio do Senhor, que Ele dará essa liderança, essa autoridade a um homem que será consagrado diante do Senhor para esta função. Mas isso será um símbolo de que nós reconhecemos como igreja que o próprio Deus continuará pastoreando a sua igreja. Esse texto nos fala sobre o pastoreio de Deus. Por isso, meus irmãos, mesmo diante das incertezas de um processo de sucessão pastoral, nós devemos confiar no pastoreio do Senhor. Nós precisamos, à luz da palavra de Deus,
entender um pouco melhor o significado desse pastoreio do Senhor. Esse pastoreio divino, ouve-nos, pastor divino, esse pastoreio que Deus não compartilha com ninguém, em absoluto, porque só Ele é absoluto, só Ele é perfeito. E Ele usa homens que Ele separa entre o seu próprio povo e designa para o santo ministério da palavra, um ministério separado, como foi dos profetas no Antigo Testamento, como foi dos apóstolos no Novo Testamento e como é hoje na liderança espiritual das igrejas, a liderança através da palavra de Deus. A autoridade de um pastor é a autoridade da palavra de Deus. Um pastor que não está alinhado com a palavra de Deus não tem autoridade. E a autoridade moral que um pastor tem é a autoridade que vem do Espírito Santo na vida dele. Ele testemunha da ação do Espírito santificando a sua vida através da palavra. Essa é a autoridade, ou seja, a autoridade é de Deus, não é de uma pessoa. Ele não transmite integralmente essa autoridade, mas ele compartilha, capacita quem ele escolhe. Por isso nós devemos ficar atentos e, como igreja, observar os princípios que a palavra de Deus estabelece, para que todos nós estejamos imbuídos nesse propósito, envolvidos, todos os membros da igreja, não só a liderança, não só a comissão de sucessão pastoral, não só a diretoria, mas todos nós aprendendo com a palavra de Deus como agir diante de uma situação como essa. E nós aprendemos, meus irmãos, em primeiro lugar, que o pastor estabelecido por Deus sobre uma igreja tem um propósito definido e um tempo determinado. Eu vou repetir. Um pastor que Deus estabeleça sobre uma igreja local tem um propósito específico e tem um tempo determinado para o seu ministério. Ministério pastoral tem início, meio e fim. Por quê, meus irmãos? Porque o pastor não é eterno. Cabe aqui, eu creio que até um adágio, um ditado que eu aprendi nos corredores da igreja, no chão da igreja, e que é verdade, Roberto. Pastor passa e a igreja fica. Pastor passa, a igreja fica. Isso é demérito ao pastor? Isso pesa contra o pastor? Não, pelo contrário. Isso mostra que cada pastor tem um objetivo que Deus estabeleceu e para esse objetivo um tempo que ele deve cumprir em obediência ao chamado de Deus. O pastor passa, a igreja fica. Quando o pastor passa e a igreja fica, fica também para esta igreja o legado desse pastor, o exemplo, o testemunho, a contribuição que ele dá na história de vida da igreja. Mas nós aprendemos aqui, meus irmãos, na experiência de Moisés, que até mesmo Moisés passou. Até Moisés passou. Você consegue se esforçar comigo para pensar quem poderia ser uma personagem mais importante do que Moisés na Bíblia? Abraão, Davi, Pedro, Paulo, percebe? Moisés está entre as figuras centrais de toda a história bíblica. E ele é até um tipo para Cristo, porque Mateus, por exemplo, quando vai escrever o seu evangelho, estrutura todo o evangelho mostrando que Jesus é o novo Moisés, que é superior a Moisés. Mas para superar Moisés, só Jesus. Tal foi o grau de consagração de Moisés, de relacionamento íntimo e de autoridade espiritual que esse homem viveu. Moisés foi chamado por Deus, meus irmãos, e cumpriu o seu ministério. O seu ministério teve início, meio e fim, porque Moisés não era eterno. Eu sei que isso pode parecer duro, mas a gente precisa desse choque de realidade. Agora nós estamos diante do pastoreio de Deus e nós vamos aprender com Deus a como identificar os princípios que Ele estabeleceu em Sua palavra. Meus irmãos, é excepcional a atitude desse homem de Deus. Eu sei que a gente não pode fazer uma ponte direta entre a atitude, o comportamento de uma personagem bíblica com os nossos dias. A gente é até tentado a fazer isso, o contexto é outro, mas vamos observar que Moisés acaba de receber a notícia de que ele vai ver a terra e não vai entrar. Ele formou toda essa geração, duas na verdade, tirou uma
da escravidão no Egito e formou outra no deserto. E simplesmente ele recebe a notícia: olha, você não vai entrar. E Deus ainda lembra ele que foi por causa de um pecado que ele cometeu, de rebeldia. Aqui eu fico imaginando que eu, você, qualquer um de nós, seria tentado a dizer assim: Senhor, mas isso não é justo. Sabe aquela expressão? Não é justo. Como assim? Eu não vou entrar? Eu? E eu? É igual uma criança disse: eu não vou entrar? Depois de ter feito tudo isso. Aí a gente chega na hora dessa e pega aquele currículo e começa a dizer: mas Senhor, olha o que eu fiz. Lembra das pragas? A gente começa a lembrar o Senhor. Lembra das pragas? Lembra do Mar Vermelho? Lembra de tudo? Ou então a gente faz um caminho mais negativo, né? Senhor, tudo bem que o Senhor não está considerando o que eu fiz, mas lembra o que eu sofri? Eu sofri demais na mão desse povo, Senhor. Moisés chegou a dizer: eu não pari esse povo, eu não sou a mãe desse povo. Aí depois ele intercedia pelo povo, um homem que tinha um coração realmente envolvido no seu ministério. Ele poderia fazer esse drama, esse mimimi, mas automaticamente sua primeira reação é um exemplo para nós. Ele nem pergunta nada ao Senhor, ele nem comenta a decisão do Senhor. Ele diz: Senhor, o Senhor que é o autor e o conservador da vida do teu povo, põe um homem na linha de sucessão para continuar guiando esse povo. Onde está o coração de Moisés? Na vida do povo, para que eles não sejam ovelhas sem um pastor, para que eles não sejam arrebatados pelos inimigos. Ô Senhor, cuida desse povo. Está aqui um verdadeiro pastor, mesmo quando ele é punido por um erro que cometeu, justamente por Deus, porque Deus não erra, e Deus não é excessivo na sua ira. Deus corrige, sendo justo, e ainda com misericórdia, justiça ainda com misericórdia. Mesmo assim, ele diz: ô Senhor, cuida desse povo. Levanta um homem, Senhor, ponha um homem sobre esta congregação. Que resposta, meus irmãos, que resposta nobre, que resposta afetuosa, que coração de pastor. E com isso ele está ensinando a Josué, porque o Josué é o aprendiz, né? É o moço de Moisés, é aquele que está colado com Moisés, né? E Josué precisava aprender. Ao mesmo tempo que Moisés está pedindo a Deus que levante um homem e ponha sobre a congregação, ele sabe da importância do seu exemplo para Josué. Aqui está na conta da minha imaginação, o texto não diz exatamente isso, mas eu me lembro que no capítulo 11, por exemplo, quando o povo começou a murmurar, nós vimos isso na sequência do que nós estudamos, e Moisés diante do Senhor disse: Senhor, mas é pesado esse ministério. Se ele fosse de Divinópolis, ele dizia: Senhor, eu não dou conta desse ministério. Veja o que diz o capítulo 11, versículo 12: concebi eu porventura este povo? Eu falei pari, não foi? Mas é concebi. Dei eu à luz, não, é pari também, para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama que leva a criança de mama à terra que sob juramento prometeste a seus pais. Moisés está cansado, está sentindo o peso do ministério. Aí Deus, versículo 16 e diante, diz: ajunta 70 anciãos sobre o povo, que sejam uma liderança sobre toda a congregação. E o 17 diz: eu tirarei do espírito que está sobre ti e porei sobre eles. Moisés tinha tanta autoridade que Deus poderia tirar uma porção da sua autoridade para transmitir para os outros, ou seja, parte da autoridade que Deus deu a Moisés. E aí Moisés faz isso. Versículo 29, veja o que diz. Desculpa, o versículo 25: então o Senhor desceu na nuvem e lhe farou, e tirando do espírito que estava sobre ele, pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e outro Medade. Repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda,
e profetizaram no arraial. Então correu o moço, versículo 27, correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizaram no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lo. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse do seu espírito. Louvado seja Deus. Essa profecia, esse anseio de Moisés se cumpriu no dia de Pentecostes. E hoje todos nós temos, por graça de Deus, o Espírito Santo habitando em nós e operando através das nossas vidas. Mas Moisés diz a Josué: Você está com ciúme de mim? Josué estava sendo preparado, André. Ele precisava do exemplo de Moisés, porque ele estava vendo que uma pessoa, um líder, concentrava a autoridade de Deus, e ele não conseguia ver, por exemplo, a sucessão, a possibilidade de Moisés morrer e Deus continuar liderando o povo. Veja que faltava para Josué visão espiritual, faltava amadurecimento na fé, para que ele entendesse: então, se Deus tirou do Espírito do Senhor sobre Moisés e deu aos anciãos, e até mesmo a esses homens que não estavam lá no momento, então eu vou ficar em paz, porque Deus está mostrando que Ele vai continuar liderando o seu povo, mesmo que não seja só exclusivamente através de Moisés. Nós não podemos, como igreja, ter uma dependência emocional dos nossos líderes. Eu já vivi essa fase. Na minha adolescência, por exemplo, quando eu enfrentei um processo de sucessão pastoral na minha igreja, eu não via possibilidade da igreja continuar. Eu tinha 16 anos. Eu não via possibilidade da igreja continuar, porque aquele pastor havia sido o pastor fundador da igreja, e eu era muito apegado a ele. Inclusive foi ele que me orientou no meu chamado, ainda com 15 anos. Meus irmãos, 2 anos depois, eu era vice-moderador daquela igreja, e no ano seguinte eu estava no seminário, e hoje estou aqui diante dos irmãos. Eu não estava entendendo que até mesmo aquele processo que para mim foi tão duro, que gerou tantas lágrimas, estava sendo usado por Deus para que novos líderes fossem levantados no meio do povo de Deus. Porque Deus continuará pastoreando o seu povo, e Ele poderá usar Moisés até o momento em que Ele determinar que seja o fim do ministério de Moisés. Mas Ele levantará Josué, e Ele levantará outros líderes para que o seu povo continue seguindo o caminho que lhe foi proposto. Nós precisamos aprender com isso. É fácil, meus irmãos? Não é. Porque a liderança, e nós podemos ver isso nesse texto, também envolve uma relação afetiva, também envolve amizade, também envolve um sentimento por uma pessoa que ocupa aquela função. Mas nós precisamos aprender que Deus continua liderando o seu povo, mesmo quando nós estamos diante de um processo como esse. Devemos confiar no pastoreio do Senhor, porque Ele tem um propósito, assim como teve um propósito, por exemplo, no ministério do pastor Tarcísio. Eu não tenho dúvida alguma. Eu perguntei a ele sobre aquilo que ele identificava, e depois, vendo esse vídeo, ele poderá confirmar. Aquilo que ele identificava como algo que não pode ser negociado, e que ele se comprometeu a ser fiel, e que pedia a Deus que a nova liderança continuasse sendo fiel. Em primeiro lugar, um culto que seja cristocêntrico e agradável a Deus. E nós vimos isso aqui. Rogério mais tempo, 12 anos, né? Nós trabalhamos juntos 6 anos, e a igreja sabe o quanto o pastor Tarcísio nos deixou essa marca, de que o culto não é para o homem, o culto é para Deus. O culto deve ser pensado para glorificar a Deus. Uma outra coisa, a fidelidade à palavra de Deus e à sã doutrina, a pregação e o ensino da palavra de Deus, e não da opinião humana, e não da ideia de um autor, mas da palavra de Deus. E esse legado, meus irmãos, nós louvamos a Deus porque ele vai permanecer na nossa igreja. Um outro aspecto muito importante, que nós devemos nos esforçar ao máximo para manter: a fidelidade e o zelo na administração da igreja, no cuidado com a administração em todos os aspectos, inclusive o financeiro.
Isso precisa ser mantido. E Deus preservou durante quase 14 anos esta graça no meio de nós. E nós vamos confiar que Ele vai manter esse legado na nossa igreja, inclusive com o novo pastor que Ele escolheu para nos guiar. Nós aprendemos, meus irmãos, com esse texto que o pastor escolhido por Deus para a sua igreja é um pastor que tem um propósito específico para um tempo determinado, mas ele receberá para esse tempo a capacitação que vem do próprio Deus para cumprir essa missão. Deus vai capacitar esse homem. Talvez naquele momento Josué, os demais líderes estivessem ansiosos, preocupados. Como seria essa transmissão da autoridade? Versículo 20 que nós lemos usa essa palavra de que Moisés transmitiria para Josué, diante da congregação, da autoridade que ele tinha. Outras traduções dizem parte da autoridade. Versículo 20: põe sobre ele da tua autoridade. Nós vimos então que Moisés transmitiu parte da sua autoridade para Eleazar, o sacerdote, e agora transmitiria para Josué, que não seria um líder com o mesmo propósito de Moisés. O propósito de Deus para Moisés foi libertar o povo do Egito e prepará-lo para entrar na terra prometida. E o propósito de Josué? A conquista da terra prometida. O propósito para Davi, o estabelecimento da nação de Israel, unificando todas as tribos. E o propósito para Isaías, e o propósito para Jeremias, e o propósito para Malaquias. E aí a gente poderia aumentar a lista. O propósito pode ser diferente, mas é o mesmo Deus que vai capacitar os seus servos, capacitar aqueles que se submetem ao Senhor. O versículo 18, anterior a esse, diz que o Senhor prepararia Josué para esse aspecto da conquista. Aqui as expressões são: estar adiante dele como general na guerra, para que entrasse, para que saísse. E esse movimento de entrada e saída tem a ver exatamente com a conquista da terra. Nós já vimos que Josué receberia do Espírito de Deus e ele deveria ser apresentado ao sacerdote. Por que a necessidade de Josué se apresentar diante do sacerdote? Moisés, por exemplo, não precisou. Pelo contrário, ele que consagrou o sacerdote. Mas Josué precisaria ser apresentado diante do sacerdote e este lhe imporia as mãos. Versículo 21 diz que Eleazar então estava lá representando a liderança espiritual de Deus. Josué iria até ele para a consulta do Urim, que seria um oráculo para confirmação, para o sim de Deus, oficialmente diante do povo. E então, diante de toda a congregação, ele seria ordenado. É uma palavra que nós usamos, né? Ordenação pastoral. Ele seria consagrado perante toda a congregação. Versículo 23 diz: e lhe impôs as mãos e lhe deu as suas ordens. Meus amados irmãos, o pastor que Deus escolheu para esta igreja, na continuidade deste ministério, que tem sido abençoado por Deus, será capacitado por Deus. Será um homem capacitado por Deus. Nós não devemos buscar, como igreja, alguém que nós consideramos capacitado. Nós não devemos buscar um currículo. Ele precisa ter um doutorado e um pós-doc na Alemanha. Que tenha. Bom para ele e melhor para nós, porque ele vai nos ensinar muita coisa. Mas não pode ser um critério. Ele precisa ser poliglota, falar 5 línguas, igual o apóstolo Paulo, né? Se fosse isso, muitos apóstolos estariam fora do currículo, porque só Paulo a gente tem conhecimento. Então, não podem ser critérios humanos. Eu não estou dizendo que nós vamos desprezar a aptidão, a qualificação para o ministério, porque isso já está pressuposto no fato de ser um pastor. Mas a principal preocupação nossa, a nossa oração deve ser: Senhor, que seja um homem espiritual, que tenha do teu espírito, que tenha autoridade ao pregar a tua palavra.
ao aconselhar, que seja um homem que viva o que pregue, para que nós possamos ter certeza de que o Senhor continuará guiando a tua igreja. Numa carta escrita em 22 de setembro de 1530, perto do final do seu ministério, Martinho Lutero se dirige a Philippe Melanchthon, que foi o seu sucessor. Nós sabemos que, quando pensamos em reforma protestante, lembramos de Martinho Lutero, que foi o Moisés da reforma protestante, aquele que guiou o povo na travessia do Mar Vermelho, do cativeiro da tradição para a liberdade da palavra de Deus. E agora, quem vai suceder Moisés? O Moisés da reforma foi Lutero. Mas existia um Philippe Melanchthon, um Josué, que poderia, por exemplo, organizar a Confissão de Augsburgo, que é muito importante para a tradição protestante. E Lutero então escreve a Melanchthon o seguinte: não duvido que a Igreja de Cristo, que há de continuar até o fim dos séculos, ou na Igreja de Cristo, possa existir e permanecer sem mim, e ainda com maior sucesso e eficácia do que antes. De minha parte, não tenho preocupações nem ansiedades a respeito disso, pois tenho em você, meu caro Filipe, um excelente sucessor, que certamente permanecerá fiel e prosseguirá na verdadeira doutrina do Evangelho e do nosso Senhor Jesus Cristo, e ensinará e viverá corajosamente de acordo com essa doutrina. Nós cremos, meus irmãos, que há um Philippe Melanchthon depois de um Martinho Lutero, há um Josué depois de um Moisés, e nós cremos que Deus enviará pastores. Eu quero lembrar aos irmãos o que preguei no culto de gratidão do pastor Tarcísio, Jeremias 3,15, que diz: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com inteligência e consciência. Disse isso com alegria no coração, dirigindo ao nosso pastor Tarcísio. Mas, meus irmãos, agora esse mesmo texto nos diz outra verdade. Assim como Deus deu o pastor Tarcísio a essa igreja, Ele nos dará outro pastor. Deus dará um outro pastor, que seja segundo o seu coração. Nós precisamos confiar que esse processo está garantido pelo pastoreio de Deus sobre o seu povo. Do contrário, nós agiremos como Elias. Você lembra da história de Elias? Eu quero recordar com você um pouco desta história. Elias venceu os profetas de Baal com muita coragem, mas foi ameaçado por uma mulher, Jezabel, e aí fugiu, sebo nas canelas, a pé, se distanciou 40 quilômetros e estava numa caverna. Lembra disso? E em 1 Reis, capítulo 19, Deus chega para Elias e diz: que fazes aí, Elias? Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio a voz e lhe disse: que fazes aí, Elias? Versículo 14. Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuro tirar minha vida. Olha a compreensão de Elias, homem de Deus, mas nesse momento estava vendo que a direção de Deus para o seu povo dependia dele, que estava numa caverna, fugindo. Vamos seguir a história, versículo 15. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei da Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Sucessão profética. O que Deus está dizendo a Elias é: tem muito trabalho a fazer, você não pode ficar escondido dentro de uma caverna. Versículo 17: quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará.
Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. E Elias pensando que estava só na caverna. E Deus conservou 7.000 que não se tornaram idólatras. Meus irmãos, a realidade do ministério pastoral, e eu posso dizer ministério pastoral batista, porque é até onde eu consigo conhecer um pouco, realmente é preocupante. Não é fácil, não. Não é fácil estarmos diante de um legado como esse que eu mencionei, de um culto cristocêntrico, de uma fidelidade à sã doutrina, de uma administração que seja um testemunho para a cidade. Não é fácil. Mas, meus irmãos, Deus é o pastor do seu povo. E Ele conservou no meio do seu povo, no Brasil, ou fora do Brasil, se for necessário, homens que não se dobraram a Baal, bocas que não beijaram o ídolo, e que foram conservados por Deus. E dentre estes, Deus separará um para ser o pastor desta igreja. Louvado seja Deus. Nós devemos confiar no Senhor, porque Ele continuará pastoreando o seu povo. Quando você estiver em angústia, quando você estiver preocupado, lembre-se que pode acontecer que neste momento, um homem de Deus, temente ao Senhor, esteja orando, pedindo a Deus que lhe dê uma resposta de oração para iniciar um novo ministério. E quando a comissão entrar em contato com esse homem, que nós nem sabemos quem é, ele vai dizer: ô Senhor, muito obrigado, porque o Senhor respondeu a minha oração. Louvado seja Deus, meus irmãos. É assim. Não é um processo administrativo, não é um processo técnico, é um processo de oração, de confiança em Deus, que vai levantar um sucessor para o pastor Tarcísio, como levantou Josué como sucessor para Moisés. O pastor enviado por Deus para a igreja, eu encerro com mais esse aspecto, deverá ser reconhecido por esta igreja e deverá interagir com ela no seu ministério. Vejam que nesse texto ainda tem um outro aspecto que nos chama a atenção. Eu anotei aqui nos versículos 16, 17, 19, 20, 21 e 22 a palavra congregação. Outra tradução traz comunidade. Tudo isso foi feito diante da congregação. E isso nos comunica algo muito importante. A necessidade de que esse novo líder seja reconhecido pelo povo. Que seja uma resposta de oração ao povo. E que interaja com o povo para a construção desse novo ministério, desse novo tempo. A ideia é mais ou menos assim. O pastor vem e veste a camisa da igreja. Mas de repente ele pode colocar um silk de um jeito, a igreja vai e diz: não, coloca dessa cor. Vai sair um colorido aí numa camisa que vai ser a mistura da visão que Deus já deu a esse homem com a história de serviço que a igreja tem. Mas deverá haver um reconhecimento e uma interação. Por que nós devemos orar? Porque nós queremos, no momento em que Deus nos mostrar quem Ele escolheu, nós queremos reconhecer a autoridade que Deus dará a esse homem. Então nós devemos nos preparar como? Em oração. Confiando em Deus, que Ele já está preparando esse que Ele escolheu para continuar guiando o seu povo. Assim, meus irmãos, nós entendemos que o novo ministério que iniciará com esse novo pastor será um resultado da interação com a igreja. E você tem um papel muito importante nisso. Se envolva com a igreja mais do que nunca. Se você já serviu na igreja e tem esfriado e tem recuado, é hora de voltar. Sabe por quê? Para que nesse novo tempo que vai começar com o novo ministério, você seja o primeiro a contribuir. Você esteja lá no momento da consagração, no momento do reconhecimento, e você possa cooperar. Porque se você continuar numa posição, se é que você está nessa posição, me permita, de recuo ou até de negligência, você não viverá esse momento intensamente. E será uma pessoa ou um líder na igreja desconhecido, que vai ser o incógnita para esse novo líder, com quem ele vai ter dificuldade de interagir, porque ele vai precisar interagir com a igreja. Ninguém é capaz de realizar um ministério pastoral isoladamente. Nós não cremos que
A solução estará num homem que Deus vai capacitar e ele vai chegar e vai fazer a obra sozinho. Não, ele vai interagir com a igreja. Deus vai usar a vida de cada um de nós. A igreja terá uma responsabilidade nisso, de reconhecer, mas também de apoiar esse líder que Deus constituirá sobre ele, para que o ministério assim seja bem sucedido. Confiemos, portanto, meus irmãos, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Confiemos no Deus que tem guiado o seu povo. Ele prometeu aos patriarcas e cumpriu. Depois de Moisés, Josué, como nós vimos, fiel à palavra de Deus, avançou com o povo e tomou posse da terra prometida.